Cuidado com essa questão no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Seja bem-vindo para mais um áudio, para mais uma lição prática jurídica do dia, a de hoje, a de número 55 de um total de 365. Todos os dias do ano de 2023, eu tenho um compromisso neste canal de apresentar um conteúdo jurídico voltado a obter sucesso na defesa do executado ou uma atividade relacionada a como vencer o processo de conhecimento. Hoje vamos falar sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma modalidade de intervenção de terceiro prevista no Código de Processo Civil. Muito bem. A desconsideração da personalidade jurídica é uma medida, uma modalidade de intervenção de terceiro que pode ocorrer ao longo do processo de conhecimento ou ao longo do processo de execução. Na prática jurídica, é muito mais comum o pedido de desconsideração da personalidade jurídica numa ação de execução. Isso ocorre porque o credor exequente não consegue realizar a penhora de patrimônio de bens pertencentes à pessoa jurídica executada, e se na situação concreta houver uma causa de abuso do direito de personalidade, é possível agora trazer para dentro da execução o terceiro sócio da pessoa jurídica executada, para que o patrimônio pessoal desse sócio responda pela dívida da sociedade. Bom, esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele é instaurado ao longo do processo de execução por uma simples petição do exequente. Essa petição, ela vai inaugurar um incidente processual na ação de execução. É uma petição simples, mas que tem que ser devidamente instruída. Ela tem que ter o fundamento aqui na teoria maior, quando a relação jurídica é regida pelo Código Civil, artigo 50 do Código Civil, ou quando a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, ela tem como fundamento o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Na petição simples do exequente, essa petição deve descrever qual é a situação de abuso do direito da personalidade. Esse abuso do direito da personalidade, na teoria maior, ele é caracterizado pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade. É imprescindível que esse pedido de desconsideração descreva qual é a situação concreta que evidencia esse abuso do direito de personalidade, portanto, essa confusão patrimonial ou esse desvio de finalidade. Uma vez apresentada a petição incidental, tem início a instauração desse incidente. Via de regra, esse incidente suspende o andamento da ação de execução. Há possibilidade aqui de não suspender também, por força de entendimento doutrinário e jurisprudencial, mas isso é uma história que vamos contar em outra oportunidade. Agora, o que eu quero trazer para vocês é que o juiz, ao analisar essa petição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se essa petição descrever esses requisitos relacionados ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial, o juiz recebe o incidente e determina a citação do sócio. A citação do sócio da pessoa jurídica executada, para que esse sócio citado possa agora apresentar a sua defesa no prazo de 15 dias. Aqui, uma observação importante.
é obrigatório conceder oportunidade de defesa ao sócio citado no pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Antes do juiz analisar se os requisitos estão comprovados e desconsiderar a personalidade jurídica da pessoa jurídica, o sócio tem que ser citado e ele tem o direito de defesa, de exercer o seu contraditório tradicional. Ah, mas no caso concreto, professor, quando o juiz determinou a citação do sócio, ele já decretou a desconsideração da personalidade jurídica sem oportunizar previamente o direito de defesa. Nesse caso, se não for observado esse direito de defesa por parte do executado, do sócio da pessoa jurídica, isso ofende o devido processo legal, isso ofende o princípio do contraditório, da ampla defesa, e isso vai causar nulidade absoluta em relação à decisão proferida pelo juiz, que desconsiderou a personalidade jurídica sem oportunizar previamente o contraditório. Esse contraditório tem que ser real, tem que ser prévio à intimação, citação do terceiro para exercer o direito de defesa, e se ele não for observado, como eu disse, gera nulidade dos atos processuais praticados posteriormente, sendo que essa nulidade pode ser alegada tanto pela pessoa jurídica executada quanto pelo sócio através de uma petição ao longo do processo de execução, já que aqui esse vício pode ser apresentado em qualquer tempo porque é considerado gravíssimo e compromete o contraditório. Muito bem, quando o juiz determina essa citação do terceiro para a defesa, esse terceiro, que é o sócio da pessoa jurídica, ele vai ter o prazo aqui de 15 dias, quando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica for tradicional. Agora, se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica for inversa, quem será citada é a pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica será citada para responder pela dívida do sócio, né? O sócio é o devedor principal, o sócio é executado. Numa ou noutra, eles serão citados aqui para apresentar a defesa no prazo de 15 dias. Muito bem. A defesa do executado, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil, é apresentada nesse prazo de 15 dias. Esse prazo é um prazo processual, dias úteis. Muito bem. E aí, além de impugnar do próprio incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, apontar aí que não é caso de desconsiderar, porque não há abuso do direito de personalidade, esse terceiro, que agora foi chamado, né, para a ação de execução, para o processo principal, ele pode também apresentar defesa quanto ao objeto principal da execução. Ele apresenta, então, defesa também nesse sentido. Ele vai poder alegar aqui qualquer defesa relacionada à própria dívida exequenda. Muito bem. É possível que tanto o credor exequente que pediu a desconsideração da personalidade jurídica, quanto o sócio ou a própria pessoa jurídica citada no incidente, os terceiros aqui, é possível que qualquer das partes requeiram a produção da prova no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Há uma ampla instrução probatória no incidente de desconsideração. Claro, essa prova que vai ser produzida ao longo do incidente é uma prova necessária para demonstrar exatamente os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. O abuso do direito de personalidade, ou seja, prova estritamente para demonstrar a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade. Uma vez produzidas as provas, o juiz da execução, por uma decisão interlocutória, acolhe ou indefere o pedido de desconsideração. Se o juiz acolhe o pedido de desconsideração, agora o terceiro ingressa na ação de execução e ele passa a ser parte executada. E o seu patrimônio pessoal responde pela dívida da sociedade. Agora observe, o pronunciamento do juiz
que acolhe o pedido de desconsideração ou que rejeita o pedido, se o juiz rejeitar o pedido, esse terceiro que fez a sua defesa e a defesa foi acolhida, portanto, o pedido do credor não é acolhido. Nesse caso concreto, esse terceiro sai da execução e o patrimônio pessoal dele não pode responder pela dívida, já que a defesa foi acolhida. A decisão que o juiz prolata acolhendo o pedido de desconsideração ou rejeitando o pedido, essa decisão tem natureza, o pronunciamento do juiz tem natureza de decisão interlocutória. O juiz está decidindo o incidente da execução. Ela não tem natureza de sentença. Ela não põe fim ao processo de execução. Portanto, não pode ser considerada uma sentença nos termos do artigo 203 do Código de Processo Civil. E é aqui que você tem que tomar cuidado. Muitos, na prática, acabam imaginando que esse pronunciamento do juiz que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza jurídica de sentença. E, portanto, aquele que sucumbiu entra com recurso de apelação. E aí é que está um grande erro. Aí está um erro grosseiro. Esse recurso de apelação nem será conhecido em razão da inadequação da via eleita. O pronunciamento do juiz que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o pronunciamento do juiz é uma decisão. E o recurso cabível, acolhendo ou rejeitando o pedido de desconsideração, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Agravo de instrumento é o recurso para essa situação. Ainda que o ato do juiz esteja nominado como sentença, ainda que haja aqui, um equívoco quanto à nominação, de fato, esse pronunciamento do juiz é uma decisão. E por que é uma decisão? Porque quando o juiz analisa o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, acolhendo ou rejeitando esse pedido, a ação de execução não é extinta. A ação de execução prossegue. E se não há extinção do procedimento executivo, o pronunciamento do juiz não é sentença. O pronunciamento do juiz é uma decisão judicial. Da mesma forma que o STJ entende que não cabe condenação em honorários sucumbenciais. Não há condenação em honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não cabe ônus sucumbenciais, em razão da ausência de previsão legal. Portanto, não é cabível condenação em honorários advocatícios o pronunciamento do juiz, a decisão que acolhe ou rejeita o pedido de desconsideração. Então, muito cuidado aí na sua prática jurídica. O STJ tem um posicionamento sedimentado nesse sentido. Trago como exemplo aqui o RESP 1.845.536 de Santa Catarina, relatoria ministra Nancy Andrighi, relator do acórdão ministro Marco Aurélio Belize, julgamento no dia 26 de maio de 2020. Esse julgado está, inclusive, no informativo 673 do STJ, não cabe honorários sucumbenciais. E o pronunciamento do juiz é decisão passível de agravo. Não cabe apelação aqui, é um erro grosseiro. É isso aí. Essa foi a nossa lição prática jurídica do dia. Até a próxima.